Olá, amigo concurseiro. Olá, é com enorme prazer que a gente vai entrar agora na teoria geral dos direitos e deveres individuais e coletivos. Na verdade, a gente vai entrar no artigo 5º da Constituição, óbvio que vai tratar, o título 2 da Constituição, que trata dos direitos e garantias. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que saber, o título 2 trata dos direitos e garantias. Na verdade, eu já até coloquei no outro slide aqui, a teoria dos direitos fundamentais, na verdade, que é o título 2 da Constituição. E óbvio, esse título 2 da Constituição que trata dos direitos e garantias fundamentais, Lembrando que a gente tem ali a cláusula pétrea, que trata dos direitos e garantias individuais. Na verdade, o título 2 da Constituição trata dos direitos e garantias fundamentais, por quê? Porque, na verdade, os direitos e garantias fundamentais é gênero. O título ele trata de gêneros, na verdade, de direitos aplicados ao indivíduo, E esses direitos, eles são divididos em capítulo. E aí o capítulo 1, que trata do artigo 5º, que, na verdade, são direitos ligados à pessoa, A pessoa, seja na esfera individual, seja na esfera coletiva, E óbvio, esse artigo 5º, o maior inciso da Constituição, na verdade o maior artigo da Constituição, com 78 incisos e 4 parágrafos, Obviamente, é o artigo 5º da Constituição que muitas vezes derruba o candidato, aquela pessoa na hora da prova, Óbvio, a gente tem que saber, na verdade, o artigo 5º por completo, os seus 78 incisos. Por quê? Algumas bancas, na verdade, tanto utilizam para ver se o candidato afere o conhecimento do candidato por meio do texto cru da lei, Obviamente perguntando alguma coisa que está na Constituição, lá no artigo 5º, e pergunta se o candidato tem um conhecimento da lei pura da Constituição, no artigo do inciso específico, e aí pergunta se o candidato tem um conhecimento apenas da letra da lei. Ao mesmo tempo, ele pode perguntar alguma súmula ligada ao entendimento daquele texto da lei, ou alguma jurisprudência sobre o assunto, ou até mesmo uma doutrina, perfeito? Então, na verdade, o que a gente vai trabalhar aqui são 3 coisas. Primeiro, a teoria aplicada, Primeiro, então, a gente tem que ler um inciso, ver qual direito que está sendo observado ali. 2, a gente tem que ver o quê? As súmulas, jurisprudências e doutrina, E, obviamente, a gente pegando súmula, jurisprudência e doutrina, que não é, na verdade, um entendimento expresso, é o implícito, que não está na letra da lei, a lei não fala, mas a jurisprudência, os tribunais, eles entendem, interpretam de uma outra forma, ou ampliativa, ou restritiva, ou de uma outra forma diversa. Então, a gente tem que ter esse entendimento. E terceiro, exercício sobre o tema. Óbvio, em determinados momentos, depois de uma teoria aplicada, eu vou fazer o quê? Exercícios. Seja de diversas bancas, Óbvio, FCC, SESP, VUNESP, FGV. E eu posso colocar algumas vezes aqui um exercício tratando sobre aquele tema que a gente viu. Perfeito? O artigo 5º, a gente vai ver a teoria, a letra fria da lei e, claro, a jurisprudência e as súmulas aplicadas ao artigo 5º, que é muito importante. Dentro do artigo 5º também, a gente tem lá as garantias. Óbvio, muitas garantias. Claro, na verdade, a gente vai estudar que os direitos e as garantias, elas ficam muito entrelaçados entre si, Óbvio, quando eu estou protegendo um direito, eu estou utilizando de uma garantia. A gente vai ver que a garantia é para a proteção daquele direito. Então, a gente está muito entrelaçado às garantias. E espécies de garantias, a gente tem o quê? Os remédios constitucionais. Então, dentro desse artigo 5º aqui, a gente encontra o quê? Os remédios constitucionais. A gente vai estudar, é um módulo separado, óbvio, é muito estudo, Você que vai fazer para a área de polícia, área de tribunais, Ministério Público, a gente tem que estar por dentro de um habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data,
né? Obviamente a gente tem que estar muito ciente em relação a isso. Por quê? Porque um habeas corpus, você estudando para um TRF, um TJ, um TRT, um TRE, óbvio, ligado à justiça, a gente tem que saber muito esses remédios ligados ao processo, tá? Continuando, a gente tem os direitos sociais no artigo 6º. Note-se que os direitos e deveres individuais e coletivos é só o artigo 5º. Aí você pensa, pô, só um artigo só, mas tem 78 incisos e 4 parágrafos. E ele é muito extenso. Então vai exigir muito que a gente estude, aprofunde, vai demorar um pouco, vai ser árduo, mas claro, a gente vai sair daqui sabendo. Direitos sociais. O artigo 6º, que vai do artigo 6º até o artigo 11 da Constituição, na verdade, os direitos sociais são direitos ligados ao trabalho, à relação trabalhista. E a gente vai ver, na verdade, que a Constituição, ela coloca, na verdade, os direitos mínimos, direitos sociais, direitos mínimos na Constituição para, na verdade, uma qualidade de vida, né? Você ter direitos básicos que o Estado tem que proteger na esfera do indivíduo. Na verdade, a Constituição tanto coloca os direitos sociais individuais, salário mínimo da pessoa, FGTS, hora extra, né, adicional noturno, esses direitos individuais, como também os direitos coletivos. Na relação de trabalho, a gente vai ver que tem muito direitos coletivos, né? Por exemplo, sindicatos, participação nos sindicatos, negociações coletivas, né? Então, na verdade, não apenas a relação do direito social individual, mas também aquele ligado aos direitos sociais, o quê? Coletivos. Você que vai fazer INSS, Tribunais Regionais do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, você tem que estar muito ligado a essa parte da Constituição. Óbvio, na verdade a Constituição ela trata de vários temas, ela é uma Constituição bem temática, né? Ela trata em cada capítulo de um determinado tema. Então, quando você vai fazer um concurso ligado a um determinado tema, então você tem que focar muito essa área. Então, claro, quando você vai fazer um TRE, você tem que estudar o quê? Os direitos políticos demasiadamente. Para, na verdade, quando você tem a base constitucional, você vai estudar a lei e você vai ver que, ora, a lei, ela complementa, na verdade, o que está na Constituição, ora, ela pode ir em confronto à Constituição. Mas aí você já observou o que está na Constituição, você já viu que aquilo não foi recepcionado pela Constituição, tá? Vamos lá, direitos sociais, individuais e coletivos, direitos ligados à relação trabalhista. A gente tem que ver aonde se aplicam os direitos sociais, né? Quais os direitos ligados à relação trabalhista para o trabalhador urbano, rural, o avulso, a empregada doméstica. A gente tem que ver, né, que teve a emenda constitucional que modificou, na verdade não modificou diretamente, mas acrescentou vários direitos ao doméstico. Então isso a gente tem que estar atualizado. A Lei Complementar número 150 de 2015, que trata dos direitos, regulamentou os direitos das empregadas domésticas, né? E a gente vai ver também que determinados direitos vão ser aplicados para o servidor público, né? O servidor público, mesmo não tendo uma relação trabalhista, o servidor público faz jus a certos direitos que são aplicados aos trabalhadores, tá? Mas, claro, a gente vai ver até que ponto se restringe esse direito e até que ponto ele é aplicado integralmente para o servidor público, beleza? Vamos lá, direito da nacionalidade. O artigo 12 e artigo 13 fala que temos que observar a nacionalidade da pessoa. O que é isso? Na verdade, quando eu falo nacionalidade da pessoa, significa que ela tem um quê? Um vínculo político com um determinado estado, né? Quando eu falo assim, ele é um nacional, o que significa dizer? Que ele tem um vínculo jurídico-político com um determinado estado. Na verdade, esse vínculo jurídico pode ser de forma originária, que a gente tem no artigo 12, inciso 1, as condições para ser brasileiro nato, né? Ou pode ser a secundária, que é a nacionalidade do camarada, está no artigo 12, inciso 2, que trata dele, vai ser o quê? Um naturalizado, perfeito? Então a gente tem que estudar isso muito bem. Óbvio, na verdade, quando você fala de brasileiro naturalizado, a gente cria outros aspectos ligados no artigo 5º.
Por quê? O artigo 5º ele fala de um fenômeno chamado de extradição. Na verdade, a gente vai ver que as condições que separam a extradição de um brasileiro originariamente, tanto de um brasileiro que foi criado secundariamente, ele veio a ser brasileiro. Então a diferença de brasileiro nato e naturalizado tem sim seu aspecto constitucional em relação à extradição. O que significa dizer? Que tem critérios de diferença para extraditar um brasileiro nato? Vai poder? A gente vai ver que não pode. Já o naturalizado, em alguns casos, pode ser extraditado. Então, na verdade, quando você estuda a nacionalidade, você já está estudando uma outra coisa, que é os direitos e deveres individuais e coletivos. Perfeito? Quando você estuda nacionalidade, você vai ver que certos cargos políticos, na verdade, são privativos de brasileiro nato. Então, quando você estudar que o chefe do executivo, o presidente da república, tem como requisito ser brasileiro nato, é porque você já viu aqui na nacionalidade que somente um brasileiro nato pode ter o cargo de presidente e vice-presidente da república. Perfeito? Então, claro, são só 2 artigos, é pequena a matéria? É pequena, é muito fácil. Mas, na verdade, a gente tem que tomar cuidado porque isso dá brecha a outros tipos de estudos, né? Outro tipo de estudo que você tem que ter conhecimento. Continuando, na verdade o artigo 14 e o artigo 16 fala dos direitos políticos. Obviamente a gente tem que ter cuidado que quando a gente fala em direitos políticos, na verdade a gente está falando da capacidade de votar e ser votado, né? É do camarada participar da festa da democracia. Lembra-se que ele exerce a soberania popular por meio do voto, quando escolhe nossos representantes. Esses são os seus direitos políticos, de você manifestar essa vontade. Lembrando que o artigo 1º, inciso 5 da Constituição, inciso 5, fala que tem como fundamento a República Federativa do Brasil o pluralismo político. Significa que o pluralismo político é essa ideologia de você ter o quê? Os seus direitos políticos. Participar, escolher o seu candidato, né? Ou não ter candidato nenhum. Isso são os seus direitos políticos. Na verdade, a nossa democracia, né? Obviamente, a gente tem instrumentos que o cara vai lá e vota para escolher os representantes e, ora, ele tem a sua própria vontade manifestada diretamente. Então, a gente tem que ver nos direitos políticos que a soberania popular será exercida pelo voto direto de igual valor para todos, né? O voto é único para todos. Na verdade, tem o mesmo peso, a mesma medida. Então, vai atingir as pessoas e, óbvio, elas vão ter diretamente a sua vontade por meio do plebiscito, referendo e iniciativa popular, segundo a Constituição Federal. E, por último, os partidos políticos. Obviamente, um dos menores da Constituição, na verdade, trata do partido político. O partido político ele tem um objetivo muito central, muito específico na área política. O partido político visa o quê? O poder político, né? Colocar mais candidatos ali para ele dominar o cenário político. Isso daqui a gente tem que tomar cuidado que o partido político, pessoa jurídica de direito privado, né? Obviamente, tem essa relação, somente eles têm um monopólio de ter candidatos. Na verdade, os candidatos eles não podem concorrer sem o quê? Sem um partido político. Perfeito? Beleza. Então, tendo esse conceito inicial dos direitos e teoria dos direitos fundamentais, que é o título 2 da Constituição, né, que trata dos direitos e garantias fundamentais, a gente vai entrar um pouco no aspecto doutrinário, né, e óbvio, primeiro estudar antes de entrar no texto constitucional. Continuando. A origem dos direitos fundamentais. Na verdade, a doutrina separa 2 espécies de origem, a origem dos direitos fundamentais. Primeiro, alguns autores apontam como marco inicial dos direitos fundamentais a Magna Carta Inglesa de 1215. Só que os direitos ali não visavam garantir uma esfera irredutível de liberdades aos indivíduos, apenas asseguravam poder político aos barões. Na verdade, lá, nessa carta, na Inglaterra, de 1215, do rei, então, João Sem Terra,
na verdade, ela não estava ali consagrada para dar direitos à pessoa. E sim, na verdade, não estava ali para dar direitos ampliativos a todas as pessoas, mas sim, na verdade, apenas para dar direito o quê? O poder político ao quem? O pessoal, na verdade, do alto escalão. Então a doutrina critica muito mediante as limitações do poder do rei. Então, na verdade, o rei ele teve que se curvar para determinados aspectos políticos a determinadas pessoas da sociedade, pessoas essas do alto escalão. Então, na verdade, doutrinariamente, questiona-se muito a chegada, a originariedade dos direitos fundamentais nessa carta inglesa de 1215. Por quê? Porque ali eu não dava direitos a ninguém. Na verdade, apenas a uma certa parcela da sociedade que tinha muito dinheiro. Então, mais do que ampliar direitos, estava criando o quê? Discriminações. Já doutrinariamente, para Cunhotinha, a positivação dos direitos fundamentais deu-se a partir da Revolução Francesa. Óbvio, doutrinariamente, muita gente vai com ele, com a Declaração dos Direitos do Homem, né? A Declaração dos Direitos do Homem, trazendo que a pessoa nasce livre, né? Óbvio, não pode sofrer essas ingerências do Estado. Então, quando colocou-se ali que a pessoa nasce livre, com a sua liberdade de crença religiosa, de convicção filosófica, né? Começou os ideais básicos dos direitos civis e políticos, aí sim que a doutrina fala que realmente foi ali na Revolução Francesa, com a Declaração dos Direitos do Homem, que veio a originalidade da teoria dos direitos fundamentais. Perfeito? Em suma, os direitos fundamentais surgiram como normas que visavam a restringir a atuação do Estado, exigindo-se desde um comportamento omissivo em favor da liberdade do indivíduo, ampliando o domínio da autonomia individual frente à ação estatal. Foi o que eu falei, né? Na verdade, a gente começou a observar que os direitos do homem, trazendo a sua liberdade primária, começou a criar limitações no Estado. Limitações essas de Estado. Não interfira na minha vontade política. Estado, não interfira na minha relação de consumo, né? Estado, não interfira no que eu vou fazer. Então, deixar o Estado um pouco mais de lado.